Olá, muito bom dia para vocês. Estamos começando o Entre Pontes, aqui na TV JC, pelas redes sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. A gente começa já dando boas-vindas aqui para Eliana Carvalho, para Silva Tricolor, Berivone Alves, Jaime Pereira, Leidiane Leda, Rosângela Gomes, Ana Flávia Carneiro, Rosana Oliveira, Kleber Júnior Vanderlei. Um grande abraço para todos vocês, o Elton José também, muito bom dia para todos vocês. A gente já começa agora trazendo uma imagem muito forte, chocante, que principalmente o que mais me chama a atenção nesse caso, além da imagem, além de tudo que você vai ver aí, é o fato de a pessoa que atropelou, isso é um atropelamento, é a pessoa que atropelou, ela fugir, vai embora, mesmo com o impacto, mesmo vendo o que aconteceu, mas ele vai embora e deixa lá a vítima esticada no chão. A população foi que correu para socorrer, desesperada, e a gente vai colocar, vou pedir para preparar a imagem agora para a gente mostrar já a imagem, vamos lá? Observe nas imagens um homem em um... Muito bem, tá aí, ó. Daqui a pouquinho a gente vai colocar a explicação toda, mas só para você ver a imagem. Olha a pancada como foi forte durante o dia. Você vê que tem outras pessoas na rua. Ele passa ali, ó, imediatamente o pessoal chega para socorrer, para tentar ajudar ali a vítima. Não tem identificação. Eu não tenho a identificação da pessoa, da vítima, quem é. A gente tem informação passada pela população, pelas pessoas lá, que ele não corre risco de morte, mas o hospital não divulgou o estado de saúde dele. Mas você vê lá a pancada como foi forte. Olha o carro, ó. É uma Saveiro branca. Olha a pancada que esse homem leva. Provavelmente estava indo trabalhar, estava carregando alguma coisa ali, a bicicleta ó, cheia de... um bagageiro na frente, um bagageiro atrás, provavelmente usa a bicicleta para trabalhar, estava passando e você vê que ele não estava em local irregular, estava na mão dele, na mão correta. O outro é que passou com tudo ali. Coisa absurda, absurda. Ai, meu Deus. Vamos ver a reportagem agora. Vamos ver a reportagem agora a gente vê. Vamos lá. Homem em uma bicicleta. Ele é atropelado por uma Saveiro branca. Vejam novamente o momento em que o carro bate na vítima. Com o impacto, o ciclista é arremessado e fica caído no chão. O motorista que provocou o acidente foge. Os pedestres que passavam pelo local ficam desesperados e correm para socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Observe nas imagens um homem em uma bicicleta. Ele é atropelado por uma Saveiro branca. Vejam novamente o momento em que o carro bate. Pronto, você viu ali a reportagem, viu a explicação ali. Agora, uma Saveiro branca, eu vou pedir novamente para colocar a imagem. Não vi se dá para identificar a placa desse sujeito, desse homem que atropelou, homem ou mulher, não sei quem é, mas que atropelou esse ciclista aí. Observe nas imagens. Olha aí. Sei, passa rápido ali, mas eu acho que a polícia consegue identificar, né? Tem que identificar quem foi e tomar providências, porque isso aí, no mínimo aí, se ele tivesse morrido, seria homicídio. Seria homicídio, talvez até homicídio culposo, né? Agora, a velocidade que ele estava, você vê que é uma via estreita, não é uma via de movimento, não é uma via expressa, não é uma via de grande velocidade, é uma via estreitinha ali, é uma rua. E ele passa com tudo a velocidade. E ele não para em momento algum, não faz nem menção de parar, ele simplesmente vai embora. Até parece que foi de propósito. E o que eu acho pior de situações como essa, o que piora ainda a situação, é quando o sujeito não presta socorro. Não se preocupa em momento algum em prestar socorro, fica preocupado com ele, né? Ele só se preocupa, um clássico, o famoso, o egoísmo mesmo de você simplesmente se preocupa com você, se a população que está perto vai reclamar, vai gostar ou não, se vão tentar chegar em você, se você vai escapar do flagrante ou não, sabe? Você está pensando ali em você, você não pensa que tem um ser humano
E isso a gente está vendo cada vez mais, esse desprezo pelo ser humano é o que mais preocupa na vida que a gente está vivendo atualmente, é esse desprezo pelo ser humano. Você pensa primeiro em você, depois em você, depois em você, e lá na frente, talvez você tenha um pouquinho de remorso, um pouquinho de sentimento de culpa, mas primeiro o que vale é você pensar em você. É isso aí. Vamos livrar o flagrante. Tem uma pessoa morrendo ali, mas não importa, não tem problema. Ele só caiu da moto, deixa para lá. Ele só caiu da bicicleta, deixa para lá e outra pessoa socorre. Isso é tudo que passa na cabeça de um indivíduo que faz uma coisa desse tipo. E vai embora. Agora, não se preocupar sequer em parar, ver como é que está a vítima, ver o que foi que causou. Ele desmaiou na hora, você vê que ele nem se mexe. Isso me chamou a atenção, a pancada foi tão grande, olha só, câmera lenta, ele bateu a cabeça no chão, nessa velocidade que está aí. Ó, ele vai direto com a cabeça no chão, cai para trás com a cabeça no chão. Nessa velocidade não tem, e ele viu pela pancada ali, o motorista vê que não tem como achar que não machucou. Machucou sim, machucou muito. Ele foi levado para o hospital. Está vivo sim, Josita. Josita está perguntando aqui se ele está vivo. A pancada foi muito grande, foi em Vitória de Santo Antão, viu? Vitória de Santo Antão. O pessoal está perguntando aqui. Jaqueline Souza está dizendo que lá na frente Deus cobra. A vida cobra, viu, Jaqueline? A vida cobra. Josita está perguntando se está vivo. Está vivo sim. A informação que a gente recebeu, informação que foi recebida pela TV Jornal, inclusive, não tinha informação oficial do hospital, mas as pessoas que enviaram o vídeo, que os populares disseram que ele foi levado para o hospital e que está fora de perigo. Está bem machucado, ficou bem machucado. A pancada na cabeça foi muito grande, você viu aí, a pancada na cabeça muito grande. Ele está bem machucado, mas conseguiu aí escapar com vida, pelo menos ele não corre risco de morte, pelo menos por esse caso aí, por essa situação aí. Agora, o motorista é que ninguém identificou ainda, precisa ser identificado, precisa ser responsabilizado, porque não é possível que você, uma vida em que a gente precisa conviver, num mundo em que a gente precisa conviver, em que a gente é obrigado a conviver, tem que aprender a conviver, tem que viver em comunidade, tem que viver em sociedade, tem que viver com um pouco de... Todo mundo é humano, onde você comete erros. Agora, quando você comete erros, você tem que parar ali e prestar socorro, pelo menos, gente. Todo mundo comete erros. Estava em alta velocidade? Estava. Estava em alta velocidade, cometeu um erro. Agora presta socorro. Tem que parar, prestar socorro. Inclusive, é uma caminhonete, né? Podia ter levado, inclusive, juntado as pessoas que estavam ali para socorrer. Demora ainda mais o socorro por conta disso. Vai esperar, vai fazer o quê? Alguém teve que levar para o hospital aí, levou como? Esperaram o SAMU chegar, do jeito que está o serviço do SAMU hoje em dia, atualmente, do jeito que está o serviço, e você ficar vivendo desse jeito? O André Santos está perguntando em que ponto de Vitória isso ocorreu. Não sei, André, não sei lhe dizer qual foi a área, qual foi a região. Foi em Vitória de Santo Antão, agora não sei dizer qual é a rua exatamente não. Priscila Betânia está dizendo que é tentativa de homicídio. Eu acho também, viu? É tentativa de homicídio. Isso deveria ser enquadrado como tentativa de homicídio e o motorista tinha que ser identificado. Não é possível que não dê para ver aí na placa. Eu vou até olhar de pertinho aqui, deixa eu passar de novo, que eu vou olhar de pertinho aqui para ver se dá para identificar a placa. Passa muito rápido, né? Talvez se parar ali e aproximar, se der, a polícia pode fazer, tem condição, tem estrutura, eu acho pelo menos, que tem estrutura para fazer isso, não sei, mas poderia aproximar ali, descobrir qual é a placa, identificar esse motorista ou até contar com as testemunhas, com as pessoas. O que não falta é gente lá. Ó. A quantidade de gente que chega lá para ajudar, para socorrer, é possível que ninguém tenha marcado a placa desse carro para poder identificar. Alcilene Siqueira, meu Deus, quem o atropelou socorreu a vítima ou correu como sempre? Correu como sempre, viu, Alcilene? Correu como sempre, infelizmente, como quase sempre correu. Júnior está dizendo aqui, depois aparece inventando uma desculpa, como sempre não vai dar em nada para o motorista. Tem que dar, se for identificado tem que dar sim. Luciane Pablo está dizendo que câmera lenta, está em câmera lenta, viu, Luciane? O pior é que está em câmera lenta, você imagina, olha, está em câmera lenta. Não está, Sérgio? Está em câmera lenta. Imagina isso
do jeito que aconteceu realmente, a pancada que foi. Edilson Filho perguntando aqui se o rapaz está bem, fora de perigo, viu? Agora bateu a cabeça muito forte no chão. Você vê ali na pancada que ele vira para trás, ó, e bate a cabeça no chão, ó, ele cai direto no chão. O problema não foi nem... o carro pegou na bicicleta. O carro pegou na bicicleta, ali, levantou a perna dele, ó, não atingiu em cheio, mas na pancada ali, bateu na perna com muita força. Não sei se quebrou a perna, e quando ele caiu, o pior é quando ele cai ali, ele bate a cabeça no chão. A pancada foi muito grande, quando ele bate ali a cabeça no chão. Josita Guimarães, Fábio Silva, está dizendo bom dia, Caruaru, lá do Boa Vista, um abraço para o Fábio, pessoal do Boa Vista também. Cícero Alves, nome popular dessa rua é Estrada Velha, no centro de Vitória de Santo Antão, está dizendo aqui o Cícero, coisa boa, informação chegando aqui, ó. O nome da rua é conhecida, né, como Estrada Velha, é no centro de Vitória de Santo Antão, bem no centro da cidade, e aconteceu essa tragédia aí, graças a Deus, poderia ter sido pior, né? A tragédia maior, aí, além da pancada, além da batida, a tragédia maior é a tragédia da humanidade mesmo. Isso é o que mais me incomoda, é a tragédia da humanidade, a tragédia de você não se importar com o outro, de você atropelar alguém no meio da rua, deixar ele no chão e ir embora, porque você está querendo se livrar de alguma coisa, do flagrante, de cadeia, seja lá o que for, você está querendo se livrar e você deixa um outro ser humano ali jogado ao chão, sem socorro. Essa tragédia é a pior que tem. Na Estrada Nova, está dizendo aqui, Edilson Filho, tá bom. O pessoal está falando que é Estrada Velha, outro que é Estrada Nova, enfim. Mas aconteceu e foi lá em Vitória de Santo Antão. Vamos seguindo aqui porque aconteceu um assalto num depósito de bebidas lá em Prazeres. Tem as imagens, olha só. Os 3 suspeitos aparecem nas imagens caminhando em uma rua, perto do depósito de bebidas, localizado em Prazeres, Jaboatão. Depois, são filmados entrando no estabelecimento. Observe que um dos criminosos, o de camisa rosa, saca uma arma e anuncia o assalto. Um dos funcionários sai correndo em direção à rua. Nesta câmera, do lado de fora, é possível ver que os suspeitos perseguem a vítima, que se esconde em um bar. O funcionário que teve a imagem preservada revelou que reagiu porque ficou assustado. Minha reação foi correr e sair gritando. Aí saíram correndo atrás de mim. Você tem consciência que você poderia ter levado um tiro? Tenho. Fiquei com muito medo. O depósito fica na Avenida Emiliano Ribeiro, uma das principais vias de Prazeres. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Segundo o dono do depósito, que também preferiu não ser identificado, os assaltos na área acontecem com frequência. A polícia passa, mas não adianta não, eles não se intimidam não. Não se intimidam mesmo. Rapaz, eu vou pedir para o Sérgio colocar novamente as imagens no início, aquela parte do início ali, porque é exatamente o que mostra a câmera de segurança, para você observar uma coisa. Imagina o risco que correu aquele funcionário, aquele trabalhador que saiu correndo depois. Olha aí, eles chegando para assaltar, vão chegando por ali, 3 homens, né? Vão chegando, eles entram, ó. E a imagem que mostra dá uma aflição, olha ali, olhando para um lado e para o outro, para ver ali, estão todos desconfiados, você já vê que vão fazer alguma besteira, vão fazer alguma coisa. Aí entram, ó, é um depósito de bebidas, e tem algum de alimentos ali também, mas principalmente é um depósito de bebidas, ó, em Prazeres. Ó, sacaram a arma, anunciaram o assalto. Ou o funcionário correndo ali, dá uma aflição, porque você vê ali os bandidos correndo atrás dele, os 3, ó, correndo atrás dele, uma aflição de você saber o que é que vai acontecer depois. E graças a Deus não aconteceu nada além disso aí, além disso que a gente viu. Foi só o assalto mesmo, a tentativa de assalto pelo menos. Você vai ver uma imagem agora? Vou colocar uma imagem agora, isso é lá em Jaboatão dos Guararapes, tá? Jaboatão dos Guararapes. Coloca a imagem, por favor, dos estudantes que estão lá, são moradores, mandaram essas imagens, eles mandaram essas imagens para a TV Jornal. O pessoal da TV Jornal estava exibindo hoje cedo, lá no Bronca 24 Horas, olha só. Isso aí são estudantes, são menores, são todos menores, estão ali fumando maconha, ali em Prazeres, ali em
Jaboatão, né? É em Prazeres? Eu nem vi aqui se é Jaboatão, é. Jaboatão, em Prazeres. Então ali, ó, fumando maconha. Ali, viu a fumaça subindo ali? E observe também que pelo menos 2, 3 deles ali, pelo menos 3 deles, se não os 4, ali parece, mas estão com farda de escola estadual, são estudantes. Você vê que eles são mais velhos ali, tem ali, deve ter seus 14, 15 anos, mas tem outros também, tem crianças ali. Tem uma criança que chega depois e fica lá, olha aí, e fica lá conversando com eles também. Eles estão ali, ó, passando o cigarro ali. Olha aí, criança pequena também. Criança bem menor ali, chegando também, todo mundo ali. Isso, estudantes saem da escola para ir para aí. Os moradores, o pessoal que enviou as imagens, foi um morador que enviou a imagem, disse que eles, além de ficarem lá fumando, que lá tem tráfico também, é lógico. Onde acontece isso, tem alguém vendendo. Diz que depende do horário, diz que à noite o pessoal vai vender. À noite vai gente para lá para vender droga. E durante o dia, aí, à luz do dia, tranquilamente, sem se preocupar com nada, então os menores aí, tem esses estudantes aí, ó, fardados e tudo, fumando maconha por ali. É isso que a gente está vivendo. Quando eu falo da tragédia da humanidade, inclui tudo, inclusive isso, porque isso aí é o nosso futuro. São os jovens que vão compor o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Difícil isso. Olha, só corrigindo aqui, muita gente entrando aqui dizendo que lá em Vitória não é Estrada Velha, é Estrada Nova. Diz que lá é conhecido como Estrada Nova. O Edilson Filho está dizendo aqui, o Paulo de Zuca também. Também aqui, Rosilma Fonseca dizendo aqui que não é Estrada Velha, é Estrada Nova. E o nome da rua é Eurico Valês, eu não sei se é Valês ou Valois, mas está aqui, Eurico Valês, antiga Estrada Nova. E agora tem esse outro nome. O Edilson Filho está dizendo que mora lá. Érica Sena, um abraço, Érica, valeu. Paminhondas Alves, gente, o dono desse depósito tem que precaver grades evitariam ele de adentrar no estabelecimento, daquele assalto, né, que a gente mostrou lá. E aqui o pessoal, a Josita Guimarães, ó, dizendo aqui, isso é a nova geração, essas imagens que a gente está vendo aí. Pois é isso que preocupa. O pessoal está saindo da escola para ir, sabe? Para ir fazer isso. Aldenira Peixoto está dizendo uma tristeza, juventude se perdendo. Luciane Pablo, isso é verdade, viu, Luciane? Está dizendo aqui, ó, os pais acham que os filhos estão na escola e na realidade estão ali. Os pais achando que estão dando... Olha, eu fiz uma reportagem no ano passado, eu acho, sobre a violência, e a gente entrevistou uma mulher. E essa mulher, a polícia que estava, a gente estava andando junto com uma viatura da polícia, e a polícia tinha acabado de prender um garoto. Garoto de seus 18 anos, 18, 19 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos, eu acho. E aí a mãe desse garoto veio conversar com a gente. E aí gravou com a nossa equipe, e ela disse uma coisa que até hoje eu não esqueço. Que ela disse, olha, eu tenho 3 filhos, um está preso, o outro a polícia está prendendo agora, e o terceiro, eu estou com medo que ele veja o que está acontecendo. Aliás, ela disse o contrário. O terceiro, eu quero que ele veja o que está acontecendo. Ele está ali na escola. É o único que estuda. O único que quis estudar. E eu estou vendo se eu salvo pelo menos esse. Você vê, uma mulher com 3 filhos, 2 presos, um sendo preso naquela hora, inclusive, e ela dizendo que a esperança que ela tinha era que o terceiro filho visse o que estava acontecendo para não entrar nisso também. Porque era a última esperança dela, era a única esperança dela, era esse terceiro filho, que naquele momento ali que o irmão estava sendo preso, ele estava na escola estudando. E é isso que a gente está vendo. O problema é que os pais ficam na esperança, muitas vezes, com todo o esforço do mundo, ficam na esperança de colocar o filho na escola, que os filhos vão ter um futuro melhor, vão ter um futuro mais adequado, vão ter um futuro com mais oportunidades. E aí, infelizmente, tem alguns que não aproveitam de maneira nenhuma isso aí.
Olha, Sérgio de Matos, falta de polícia na comunidade faz isso. É verdade. Se tivesse polícia, não é pra, e polícia nesse caso aí não é para prender, não precisa ir lá, nem bater, nem prender, nada disso, mas orientar, sabe? Você tem como orientar, você tem que ter pelo menos, dentro da comunidade, você ter agentes de segurança, pessoas que possam orientar, sabe? Orientar, evitar que esse tipo de coisa aconteça, colocar de volta para a escola. Félix Júnior, da sociedade, claro que não. Não, a culpa é da cultura que a gente vive, Félix. A culpa é da cultura que a gente vive há muito tempo. Essa cultura de impunidade, a cultura de corrupção, essa cultura que a gente vive e todo mundo está exposto a essa cultura. Shine Barbosa, dá um desgosto tão grande, está dizendo a Shine aqui também, participando. Gideão, é difícil acreditar. Jailton dos Santos, as escolas não têm estrutura suficiente, verdade também, Jailton, verdade. Nilda Bezerra, no meu tempo, mesmo com certa idade para ir à escola, ainda assim meu pai levava e buscava na escola. O Edilson Filho está dizendo que os pais de hoje deixam assistir, tarará, não sei se é isso, Edilson. Luciane Pablo, cadê o Conselho Tutelar da região? Boa pergunta, Luciane. Maria Flores, está aí dizendo, ó, parem de culpar os pais, existem pais relapsos e pais lutadores, isso é verdade, não pode generalizar não. Francis Rodrigues, Bruno Leonardo, Vinícius Montenegro, todo mundo participando aqui também. Vamos seguindo então, agora, olha, um encanador, olha essa história, viu? O encanador foi contratado para fazer um serviço. Foi contratado lá, disse, ó, vem aqui para consertar um cano, fazer um serviço aqui na minha casa. Chegou lá, o que foi que ele fez? Ele aproveitou que estava lá dentro da casa para roubar joias, para roubar dinheiro, para roubar o que tinha lá dentro. Olha só. Do apartamento da vítima no bairro de Boa Viagem, no Recife, o suspeito conseguiu furtar joias, entre relógios, pulseiras e correntes de ouro. Tudo avaliado em cerca de R$50 mil. Ele também furtou 2 cartões de crédito e fez diversas compras. A dona do apartamento, uma médica aposentada de 74 anos, que preferiu não ser identificada, contou que foi roubada por um encanador, que foi contratado para fazer um conserto nos banheiros do apartamento. Segundo a vítima, o profissional de 53 anos foi indicado pela administradora do condomínio onde ela mora. Por uma questão de segurança, eu procurei a administradora, porque confiei que ela mandasse alguém que merecesse que entrasse no meu apartamento, não é isso que eu imaginei. A idosa sentiu falta das joias e dos cartões de crédito depois que o suspeito já havia terminado o serviço. A médica contou que, desconfiada do encanador, procurou o síndico do prédio, que se negou a ajudá-la. A Polícia Civil começou a investigar o caso e conseguiu prender o suspeito. Parte das joias da idosa foram recuperadas, mas para a vítima, o pior é o prejuízo psicológico. Estou me sentindo assim, anestesiada. Mas a senhora está com medo? Com medo, sim, porque eu não sei que as outras pessoas que ele convive, se é também igual a eles, se também pratica esse tipo de crime. Foi preso, a Josita Guimarães está dizendo aqui, ele achava que a médica era burra. Jailton dos Santos está brincando aqui, dizendo não é encanador, não é enganador. E bandido, e ladrão também. Bruno Leonardo está falando ainda aqui dos pais, que diz que tem que acompanhar o filho na escola. É verdade, é verdade. Agora tem que ter, não é culpa somente dos pais, eu concordo. Tem muita gente aqui dizendo que não é culpa só dos pais. Não, é culpa dessa cultura que a gente vive também. E é culpa também dos pais da falta de limites, sabe? O problema é a falta de limites. Essa coisa de não dar não. Tem que criar uma cultura de limite dentro das famílias também. Dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque essa cultura de não ter limite, de nunca dizer não, acaba em coisas desse tipo. Olha, Silviane Amorim está falando aqui do encanador, diz que não devemos confiar em ninguém. Fátima Menezes participando aqui também. A gente está falando de menores, eu vou mostrar agora para você uma fuga que aconteceu na Funase de Caruaru. Aliás, nas Funases aqui em Pernambuco, se brincar, toda semana tem alguma fuga, né? Vamos ver como é que foi? A fuga na Funase começou por volta das 9h30 da manhã. Os adolescentes saíram por esse buraco na parede lateral, que foi feito de fora para dentro, enquanto outros colocaram fogo em alguns portões.
houve um princípio de rebelião, mas eles não chegaram a deflagrar pela eficiência da polícia. A gente chegou rapidamente e conseguiu conter, antes de iniciar, na verdade. Aqui na Funase, atualmente, são 102 internos. 33 conseguiram fugir. Assim que a polícia chegou, começou a busca por eles pelos terrenos que ficam no entorno da unidade e em toda a região. Além da polícia, o Corpo de Bombeiros e o SAMU também vieram ao local. Aos poucos, alguns deles foram sendo recapturados. O carro de uma advogada que estava estacionado em frente à Funase foi atingido por uma pedra que foi jogada lá de dentro. Essa é a situação. Você viu que fugiram 33. Agora, eu sempre quis entender como é que chega ao ponto de não ter segurança num limite de alguém fazer um buraco na parede. Você faz um buraco na parede, cava um buraco no muro, derruba um pedaço do muro. A fuga da Funase começou por volta da... Tá aí, ó, as imagens da Funase. Olha, como é que alguém vai para aí, faz um buraco no muro que sai do outro lado, abre um buraco do outro lado e ninguém percebe. Ninguém percebe. Não tem segurança no entorno. Você viu que é cheio de mato ali por todo canto. Só tem mato ali por todo canto que você viu ali. Alguém vai lá, faz um buraco na parede e ninguém percebe. E aí fugiram 33. Informação que a gente tem é que 2 foram recuperados até agora, pelo menos até hoje de manhã. Olha, tem imagens aí também, lá de Carpina, uma tragédia que aconteceu lá. 3 homens estavam fazendo uma manutenção de um outdoor. Subiram, montaram um andaime, olha só, montaram um andaime, subiram. Quando chegou lá em cima, o andaime encostou num dos fios de tensão de energia. Diz que, segundo a CELP, foi um fio de média tensão. Mesmo assim, pegou ali, ó, no andaime, e eram 3 pessoas lá em cima, 2 morreram, eletrocutados. O outro conseguiu se salvar, mas ficou bem machucado também levou a descarga, ficou bem machucado. Infelizmente, isso aconteceu lá em Carpina. Em Caruaru, a polícia está procurando responsáveis por um desmanche de carros. Olha só. Policiais do 4º Batalhão chegaram até os suspeitos através de denúncias. Os 2 homens foram presos numa residência no loteamento Novo Cedro, em Caruaru. Segundo a polícia, os homens tinham envolvimento com homicídios, roubos, tráfico de drogas e adulteração de veículos. Após revistas na casa e em locais próximos, os policiais encontraram 10 quilos de maconha que estavam escondidos no matagal próximo ao local onde foram feitas as prisões. Logo depois, a polícia seguiu até a casa de um dos suspeitos, no bairro das Rendeiras, e lá encontraram 6 veículos com restrição de roubo e um revólver calibre 38. Todos os veículos roubados e clonados, eles foram encontrados com eles material de clonagem, documentos frios para serem esquentados. Ou seja, uma quadrilha que vinha agindo aqui na nossa região, eles são integrantes dessa quadrilha. Diante disso, diante dessas informações, dessas provas, a Polícia Civil tem certeza que vai dar andamento às investigações para que a gente possa, de forma integrada, chegar ao restante dessa quadrilha. Os homens foram encaminhados à delegacia de plantão, onde estão sendo autuados em flagrante e devem seguir para a audiência de custódia. A gente torce para que eles fiquem presos, mesmo sabendo que com a audiência de custódia eles acabam saindo da cadeia, daqui a pouco estão lá cometendo crime de novo. Olha, imagine você não poder confiar nem nos funcionários de empresa de empresa elétrica, da CELP, da Compesa, você não poder mais confiar neles. Está difícil, realmente, porque lá em Garanhuns um grupo estava assaltando, se disfarçando de leiturista da CELP, né? Ele vai lá para fazer a leitura da sua energia, e aí eles batiam na porta, quando você abre, eles assaltam. Olha lá o que aconteceu. Estamos no bairro Indiano, em frente à casa onde o crime aconteceu. Por volta das 2 horas da tarde, 3 homens chegaram aqui nesta residência e chamaram o dono da casa. Eles estavam vestidos com um fardamento da CELP. Então é claro que o dono não suspeitou, veio até aqui e abriu a porta. Neste momento, um dos criminosos mostrou uma arma, mandou a vítima ficar calada e invadiu a casa junto com os outros 2 homens. Eles entraram até aqui e já foram dizendo que sabiam que a vítima tinha dinheiro guardado e que estavam em busca deste dinheiro. Eles chegaram falando que era funcionário da CELP. Aí
pediram para ver o relógio. Aí eu abri o portão, quando eu abri o portão, ele me empurrou, eu caí no chão, quando eu levantei ele colocou uma arma na minha cabeça, dizendo que era um assalto. Aí disse, vamos pro quarto. Aí me trouxe pro quarto, me pedindo dinheiro. Aí eu falei que não tinha dinheiro, e ele a todo momento me pedindo dinheiro. Aí minha tia estava com meu cunhado no quintal. Aí os outros dois, que era três criminosos. Aí os outros dois foram no quintal e renderam eles também, trouxeram eles junto pro quarto, onde eu estava. Aí me pedindo dinheiro, eu falava que não tinha dinheiro. Aí ele falou, você tem dinheiro, que você estava no banco hoje e que você vendeu uma moto. Aí eu falei que não tinha, aí ele começou a revirar a cômoda, começou a revirar tudo. Aí encontrou o dinheiro da minha tia, primeiro o dinheiro da minha tia. Aí começou a jogar minha roupa no chão e encontrou o meu dinheiro também, aí me bateu. Eles bateram no senhor, agrediram verbalmente o senhor? Bateu no meu rosto. O quarto está revirado. Quem fez essa bagunça foi o trio. Os criminosos, depois que reviraram tudo, trancaram as 3 pessoas neste quarto, que também está revirado, trancaram a porta, foram embora e as vítimas ficaram aqui, ó, trancadas. Nós 3 ficamos trancados dentro do quarto. Quando ele trancou a gente de chave, eles foram embora. Como é que vocês conseguiram sair de lá? Aí meu cunhado estava com o telefone no bolso. Aí meu cunhado ligou para minha mãe, que mora aqui ao lado, e ela veio e soltou a gente, conseguiu soltar a gente, destrancou a porta. Muito medo, né? Nunca passei por isso, é a primeira vez que eu fui assaltado. Tá pensando nesse mundo? A gente fica assustado, né? Fica assustado, muito assustado, né? Muito medo, né? Medo de eles voltar, querer fazer alguma coisa. Muito assustado a gente fica, né? A senhora estava juntando dinheiro da aposentadoria? Tava. A senhora queria fazer o que com o dinheiro? Foi aumentar essa cozinha, porque ele tem 2 menininhos gêmeos, nós ia batizar ele, a casa era muito apertada, sabe? Eu ia puxar a cozinha para ficar mais folgada para nós batizar os menininhos dele. Como é que eles eram? Ficaram gritando, como é que foi? Não, só pedindo dinheiro, só pedindo. Eles reviraram a casa, não foi? Ou reviraram a casa todinha. Agradeceu a Deus, porque no fim das contas não aconteceu nada com você. É. Difícil, ainda mais quando você vê a tristeza dessa senhora aí, com tudo isso que aconteceu. Você não pode nem juntar dinheiro, não pode pensar no futuro, não pode se programar para o futuro, se planejar, colocar algum dinheiro ali guardado, porque vem alguém, fica sabendo, vai lá e rouba. Porque isso aí, com certeza, ele estava sabendo. O pessoal está dizendo aqui que já foram certos, a Silviane Amorim está dizendo que já foram certos, estavam de olho nele já. Pois é, às vezes tem que ficar... Também isso é o tipo de coisa que ninguém pode saber, é que você tem dinheiro em casa, porque senão eles vão atrás. O Entre Pontos vai ficando por aqui. A gente, na sequência, aqui na TV JC, tem o Conexão. Diogo Menezes está chegando. Um grande abraço. Na próxima segunda-feira a gente volta aqui às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.